causa da multidão. Assim correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Fala para o teu irmão: recebeu com alegria. Recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém me extorquir alguma coisa, te devolverei 4 vezes mais. Fala para o teu irmão: 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. Amém? Eu não vou nem orar, porque eu sou tão pequeno no horário, irmãos. Se orar com a escada, a estragar uma palavra como essa, né? Você pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, esse texto aqui é um texto assim que eu gosto muito. Eu confesso para os irmãos que eu não gosto daquela música Zaqueu. Eu não gosto. Eu sou muito chato para louvor, eu sou muito crítico até para louvor. E eu não gosto daquela música. Mas quando você lê essa história, você vê, talvez, a gente já tenha ministrado até com outra linhagem, ou com outra direção, ou talvez você já tenha ouvido outros pastores falar de outra forma, mas nesse texto eu quero falar sobre um avivamento. Talvez você nunca tenha ouvido falar: pastor, nós procuramos um avivamento. Aquilo que aconteceu foi um avivamento. Porque na verdade o avivamento é transformação. Avivamento, na verdade, é trazer à vida aquilo que estava morto. E Zaqueu, ele estava morto. Pastor, eu não entendi. Quando nós vivemos uma vida de pecado, nós vivemos uma vida morta. Quando nós vivemos uma vida fora da direção de Deus, nós vivemos uma vida falecida, uma vida morta, uma vida que não gera frutos. E assim era a vida de Zaqueu. Mas eu vejo algumas atitudes que ele tomou. Eu vejo 4 atitudes aqui que ele tomou. A primeira atitude que Zaqueu teve, na minha opinião, ele correu. Fala para o teu irmão: ele correu. E é tempo de você correr. É tempo de você não ficar para trás, irmão. É tempo de você tomar uma decisão e correr. Ele correu. E quando você corre, né? Essa corrida são atitudes de pessoas que tiveram seu tempo retardado por algum motivo. Durante muito tempo na minha vida, eu tive meu tempo de vida retardado, porque as coisas do mundo falavam muito mais alto dentro de mim. O meu coração era muito voltado para as coisas do mundo. Eu, graças a Deus, nunca fui um cara materialista, mas o mundo reinava dentro de mim. O mundo tinha uma força incrível dentro de mim. E o mundo também tinha uma força incrível dentro da vida de Zaqueu. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Em segundo lugar, ele não se preocupou com as pessoas. Quando nós nos convertemos, o maior problema que existe entre nós é nos preocuparmos com as pessoas. Eu lembro quando eu me converti, ou melhor, eu não era convertido ainda, e a minha cunhada, ela falou assim para mim: pô, você me leva até São Paulo? Eu falei: te levo, minha cunhada trabalha com roupa, a mãe do Ó, e eu fui levá-la. E eu lembro que ela foi ouvindo, foi naquela época, o Daniel de Souza, ele estourou com aquele CD, O Fruto do Espírito 1, não sei quem lembra aqui, que são os dinossauros aqui, né? E aí ela foi ouvindo aquele CD, aquela música, aquilo ali, minha cabeça já não aguentava mais. E eterna aliança, e aquilo ali, ela foi e voltou, falou: pô, tira, coloca um samba, coloca um pagode, meu. Né? Ela: não, vamos ouvir, um dia tu vai se converter. Falei: tá fora, nada. Eu nem falei: tá amarrado, porque eu não sabia o que era, tá amarrado. Falei: pô, para com isso, pode samba, olha pro samba, meu. Gostava de samba, sem sambar, mesmo gordinho ainda sem sambar. Né? Eu falava: não, pô, eu gosto de samba, meu. E aí ela, quando eu me desligava, ela: e eterna, ali mesmo, aquilo ali era igual um pica-pau na minha cabeça. Mas aí, eu me converti, confessei Jesus. E aí eu lembro o primeiro CD que eu comprei. Logo no começo, era difícil você ver CD. Aí eu comprei o CD. E eu colocava o CD no meu carro. Quando passava algum conhecido, eu baixava o CD.
Quantos já fizeram isso aí? Diga amém. Amém. Sabe por quê? Nós temos vergonha de uma mudança nas nossas vidas. Porque as pessoas começam a te ver diferente. E aí existem ambientes que você não consegue ficar mais. Zaqueu, ele venceu aquela barreira, ele não se preocupou com pessoas. Fala para o teu irmão, não se preocupa com pessoas. Irmãos, uma coisa que eu tenho uma revolta dentro de mim, e eu falo isso com muita propriedade, porque às vezes a minha família acontece essas coisas. Um exemplo, você faz uma festa e para você agradar alguém, você compra bebida alcoólica. E aí quando você toma essa atitude, e a Bíblia diz assim, o que levou para você, levou para as pessoas, o que você está fazendo? Você está dando um mau testemunho diante daquelas pessoas. Amém? E isso aí, irmãos, eu vejo vários crentes, que têm esse tipo de comportamento. Porque as pessoas, elas preferem agradar as pessoas do que agradar a Deus. Quando eu me aproximo do mundo, eu me afasto de Deus. Quando eu me aproximo de Deus, eu me afasto do mundo. Quantos estão entendendo de mim? Aí eu vou lá no Salmo de número 1. Salmo conhecidíssimo, que nós conhecemos de cor e salteado, amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta da roda dos escarnecedores. Eu vou traduzir esse salmo para você. Olha que irmão, sacode ele e fala assim: digas com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Amém? Ah, pastor, de vez em quando, irmão, você me torna até crítico. Eu vejo algumas fotos no Facebook, e eu tenho Facebook porque eu fico olhando a tua vida no Facebook. E aí, meu irmão, eu vejo às vezes você comemorando uma coisa com um cara com uma lata de cerveja. Aconteceu algo interessante uma vez comigo. E graças a Deus eu fui uma pessoa sempre muito perseguida, e eu louvo a Deus por isso. A minha esposa, quando nós mudamos de Santos para cá, lá no bairro que nós morávamos, no Sabor, vendia os frangos assados, na brasa mesmo. E só fazia lá esse frango. Quando nós mudamos para cá, tinha um local que vendia esse frango, e ela pediu que eu fosse comprar esse frango. E eu lembro que eu parei para comprar esse frango, e tinha um amigo não, um colega do mundo, né? Ele estava com uma cerveja e 2 copos. E ele não estava com a segunda pessoa na mesa. E eu cheguei perto dele, para ter uma atitude normal, que você já teve. E aí eu cheguei perto desse amigo, né? E nós começamos a conversar. Ele, pô, bicho, eu estou com Guaraná, ele já sabia que eu era convertido. Cara, eu estou com Guaraná. Eu falei, não quero tomar um Guaraná não, rapaz. E fiquei batendo papo com ele. Nesse meio tempo, me chega uma crente. Para ter um crente. Crente é um perigo, ou raça. E me chegou uma crente. Minha irmã muito amada. E ela, eu sempre andei de Ray-Ban, eu tenho um problema de estigmatismo, eu não enxergo muito bem no sol. Eu vejo tudo. Se você me vê de Ray-Ban com o tempo claro, eu não sou exibido não, eu sou artista também, tá, irmão? É que eu vejo tudo embaçado na claridade. E eu sempre andei muito de Ray-Ban, eu estava de Ray-Ban, e ela entrou, ela fingiu que não me viu, mas eu olhei e ela viu um rabo de olho assim, ó, minha esquerda está bebendo. Fala para o teu irmão, cuidado, irmãos. Não paga nada na casa lotérica. Vamos pensar que você está jogando. E aí aquela irmã lá, né, não me cumprimentou. E quando ela estava saindo, eu fiz questão de cumprimentá-la. Porque eu vi que os olhos que ela olhou foram os olhos totalmente fulminantes para aquela atitude. E quem tomou a atitude errada? Ela ou ele? Os dois. Eu porque não vigiei e ela porque falou demais. Seria muito mais bonito se ela falasse: ei, Mesquita, eu te vi bebendo. Eu ia falar: não estou bebendo. Os 2 copos com ele. Eu não sei se ele estava dando a bebida para algum demônio, não sei. Ele tinha 2 copos lá, alguém estava com ele, não sei o que te falar. Irmãos, quando eu cheguei à noite, eu fui falar com o meu pastor na igreja. E a primeira coisa que ele me falou assim: já ligaram para mim falando que você estava no bar, mas eu te conheço muito bem e sei que você não estava bebendo. Quantos estão entendendo?
eu estou falando isso, irmãos? Porque na verdade tem situações que a gente tem que prestar um pouco de atenção em quem são e quem é as pessoas que andam conosco. Você não precisa fazer uma festa. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, nós sempre gostamos de festa, e eu comprava 2 caixas de Guaraná e 15 caixas de cerveja. E era uma festa de uma criança que não bebia cerveja. E eu não estava preocupado em gelar os Guaranás para as crianças, mas a minha preocupação era gelar a cerveja para os amigos. Fala, Terão, está falando contigo, cara. Mas Zaqueu, ele quebrou essas barreiras. Fala, irmão, Zaqueu quebrou essas barreiras. Ele tomou atitude. E para o avivamento vir sobre a tua vida, você está precisando tomar atitude. Porque a atitude só vem através da verdadeira transformação. Amém? Outra coisa que eu vejo aqui, ele tinha foco. Qual o foco das nossas vidas? Ah, pastor, eu quero me tornar crente, porque diz que crente é rico. Eu não sei onde está escrito isso. Eu quero me tornar crente porque não, irmãos. Você tem que ter foco. Quantas pessoas agradam pessoas, elas perdem o foco de Cristo e passam a focar o mundo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, ele tinha um foco. Qual era o foco dele? Fala, teu irmão, o foco de Zaqueu era ver Jesus. Aleluia. Saímos da nossa casa muitas vezes para ver o pastor pregar, para ver um irmão que eu fico uma semana sem ver. Foi por isso que eu fiz essa campanha de 7 dias, tá? Para você ver irmão todo dia. Amém? Mas aí você fica com esse entusiasmo. Mas não, você tem que ver Jesus. Outra coisa, Zaqueu não se preocupava com o tempo. Porque Zaqueu, irmãos, ele era um publicano, ele era um judeu e conhecia bem a palavra. A Bíblia diz assim, que Zaqueu, ele era de Jericó. Jericó é a cidade mais antiga que existiu. Jericó, na verdade, era uma cidade farta, grande, bufunfa. E aí ele se torna um publicano. Ele torna-se um cobrador de imposto. Ele cobra uma pessoa que a sociedade mesmo, na verdade, o discriminava. Ele criava os seus filhos debaixo de jugo, porque os seus filhos não podiam se misturar com a sociedade. Ele era um cara totalmente discriminado pela sociedade pelas suas atitudes. Aí eu te pergunto, será que muitas vezes nós somos discriminados pela sociedade? E aí nós nos questionamos por que nós somos totalmente discriminados pela sociedade? Porque as pessoas não te veem verdadeiramente ainda como um servo de Deus ou como uma serva de Deus. As pessoas ainda te veem dividido entre o santo e o profano. Os nossos comportamentos ainda são aqueles tipos de comportamentos que estão divididos. Eu dou respostas divididas. Eu sempre deixo um ponto de interrogação, porque aí eu vou tender a ir para um lugar que é mais fácil. E é por isso que as pessoas se desviam. E é por isso que as pessoas têm esse comportamento mascarado dentro das igrejas. E aí como pode vir o avivamento sobre a igreja se as pessoas ainda estão divididas? Se as pessoas ainda não decidiram o caminho que elas devem tomar? Agora, meu irmão, eu preciso compreender que quando eu corro para o alvo, amém? Porque tem pessoas correndo sem direção. Tem pessoas buscando a salvação onde não há salvação. Tem pessoas que vêm se iludindo com determinadas coisas dentro das igrejas. Tem pessoas que vêm pregando algo que não condiz com a verdadeira palavra de Deus. Zaqueu conhecia tudo isso. Foi por isso que ele se tornou um desviado. Fala que irmão, Zaqueu era desviado, irmãos. Porque muitos judeus, eles se tornaram desviados. Eles conheciam a palavra, mas não queriam viver a palavra. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só
Só o que te liberta é a verdade. Fala para o teu irmão, você precisa ouvir mais a verdade. Então a palavra de Deus diz, passando por Jericó, Jesus foi seguido por uma grande multidão. Naquela cidade morava quem? O Zaqueu, chefe dos publicanos, colhedor de impostos. E ele servia o governo romano. Sendo cobrador de tributos naquele período, irmãos, ele era totalmente mal visto pela sociedade. Quanto mais para aqueles que colhiam dinheiro, sabe por quê? Ele sempre cobrava mais. Fala para o teu irmão, ele cobrava mais. Aí você talvez fale, pastor, por quê? E o que tem a ver Zaqueu com um avivamento? Porque enquanto eu não tomar uma decisão na minha vida de ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu nunca vou passar pelo processo de transformação. Zaqueu tomou uma atitude de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu só posso ser cheio do Espírito Santo de Deus quando eu tenho um encontro verdadeiro com Deus. Muitos crentes dentro das igrejas evangélicas não tiveram um encontro verdadeiro, não foram impactados ainda pela presença do Espírito Santo de Deus. E quando eu não sou impactado pela presença do Espírito Santo de Deus, quando eu não tenho um encontro verdadeiro, eu ainda fico dividido entre o santo e o profano. Os meus comportamentos e as minhas atitudes não mudam. E as pessoas que vão falar se você mudou ou não. Porque nós não conseguimos olhar para o espelho e falar, Senhor, houve uma mudança verdadeira na minha vida. Nós não conseguimos, nós não temos essa facilidade. E aí vai virando uma sopa incrível nas nossas vidas. Muitos querem conhecer Jesus e servir a Deus, mas não estão à altura do padrão divino. Hoje em dia, se você perguntar quem quer servir a Deus, todo mundo amém. Mas nós não encontramos aquele padrão divino ainda. Como vocês estão entendendo? Irmãos, nesse texto, e se você pegar a Bíblia para dar uma lida sobre a vida de Zaqueu, esse cara não estava enfermo. Eu quero que você reflita comigo. Ele não estava enfermo, ele não estava endemoniado, ele não estava desempregado e nem tinha problema financeiro. Mas hoje as pessoas querem vir para a igreja para quê? Atrás de dinheiro. Eu preciso ser liberto, eu preciso disso, aquilo, outro. Mas quando eu foco apenas Jesus na minha vida como meu único e suficiente Salvador, todas essas coisas não têm mais significado nenhum para mim. Aleluia. Só o Marcelo que entendeu? Quando eu foco em Jesus, meu irmão, praga nenhuma te sucederá. Maldição sem causa não encontra poço. Por que as pessoas andam com tanto problema dentro das igrejas? Porque dão legalidade para o inimigo pousar sobre a tua vida. E aí Jesus não pode fazer nada, porque aí é uma condição daquele de louvor que nós cantamos. O reino de Deus só vem quando ele encontra um pouso limpo, meu irmão. Avião não pousa em pista suja. A presença de Deus não vai habitar onde existe pecado. E aí eu passo a não ter o avivamento. Eu não passo a ser impactado verdadeiramente pelo avivamento. Ele não se encontrava em nenhuma das situações que nós vemos, que normalmente levam as pessoas a procurar Jesus. Contudo, ele precisava passar por uma transformação. Fala para o teu irmão, você precisa de uma transformação. Fala para o teu irmão, o teu problema não é finanças, o teu problema não é demônio, o teu problema não é desemprego, o teu problema é falta de vergonha. É verdade. Nosso problema, irmão, e o meu também, estou falando isso. Eu venho pedindo muito para Deus
preciso passar por aquele que me fabricou, para ele passar aquela grosa em mim, irmão. Passar a plana, passar aquela lixa grossa, irmão. Machuca, mas transforma. Aleluia. Quantos querem ser transformados? E eu falo com toda a convicção que você vai ser transformado, porque ontem a igreja tinha quase 300 pessoas, hoje não tem 200. Esses 200 querem ser transformados. Aleluia. Vocês estão entendendo? Irmão, mas eu tenho gente trabalhando, eu entendo tudo isso, eu compreendo tudo isso, mas os que estão aqui serão transformados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. E aí, meu irmão, a Bíblia diz assim, que aquela árvore era uma árvore espinhosa. Se você estudar aquela árvore brava, aquela figueira que eles chamam de brava, uma vez eu fiz um estudo sobre aquela árvore era cheia de espinho. Olha para o teu irmão bem sério agora para ele. Fala assim, irmãos, para você conquistar o avivamento na tua vida, você vai ter que passar por espinhos. Quantos querem espinho? Diga amém. Um pouquinho. Porque espinho é horrível, irmãos. Espinho é horrível. Eu lembro uma vez, nós vamos fazer uma marcha no quartel, uma marcha de 15 quilômetros. Todo mundo bonito, fardado, uma metranca na mão, um quartucho de 40, um outro bolso de 40 e E teve um Zé Mané da vida que entortou o caminho e deu de cara. Vocês conhecem aquele coquinho verde? Aquele coquinho que come com açúcar, com sal? Eu gosto de comer aquele com sal, que amortece até a língua. O Zé Mané se enfia num monte de coqueiro daquele, cara. E foi uma reação em cadeia. Todo mundo foi. Já era. Meu irmão, foi espinho nas mãos. E aquele monte de homem bravo ficou tudo fresco, rapaz. Tudo espinho na minha mão. E você tem aquele espinho enorme. Porque eu não sei quem já viu, quem já foi pegar coquinho no mato. Essa geração não sabe o que é coquinho no mato, sabe? É um jogo novo no videogame? Você não sabe. Não sabe o que é coquinho. E aí, cada um sabe que o coquinho colocava nas costas e ele se espiava mais. Assim. Geração nova, você não sabe o que é coquinho? Sabe que é bom, né? Não sabe, né? O que é coquinho? Às vezes eu passei no ano passado, que esse coquinho só dá no final do ano. Aí vi uma criança, acho que a pessoa que fosse caranguejo verde. Porque o pessoal vende. Aleluia. E aí, meu irmão, a gente vê que quando você fala em espinho, fala numa árvore, são coisas que nós precisamos vencer nas nossas vidas novamente. Fala para o irmão, aquela árvore não resolveria o problema disso aqui. Tem árvore que não resolve o nosso problema. Tem situações, irmãos, que você vai ter que passar, você querendo ou não querendo. Alguém já ficou com a geladeira vazia? É bom? Mas você tem que passar. A única coisa que pega é gripe. O negócio de vez quando eu lembro muita tristeza. A Bela estava grávida da Luana, estava desempregada. E eu sempre fui muito ruim de troco, para troco. E para atravessar a catraia antigamente, se você não tinha dinheiro, você tinha que cobrar a catraia. Não sei quem é essa época. E eu tinha medo de atravessar, de fazer uma cobrança errada. Porque eu era um cara muito explosivo. Se eu desse o troco errado,
Se fosse brigar comigo, eu acho que eu ia me matar com o cara, ia jogar todo mundo lá. E eu lembro que um cara pagou a via passagem para mim, minha esposa nem sabe disso, ouvindo agora na íntegra. E eu lembro que um cara pagou a catraia para mim, um amigo. E naquela época eu fazia alguns bicos com meu cunhado, porque ele tinha um escritório em Santos. E eu saí dali da catraia até em frente do Treinasse, a pé, dá umas 4-5 quadras no mínimo. E naquela época meu pai trabalhava no dono da Galo, vendia muito ternos e assim por diante. E eu lembro que eu estava com um blazer de veludo, né? Estava bem arrumado e duro. E eu ouvi uma graça que eu nunca mais esqueci na minha vida. Não que não tenha perdoado, mas aquilo ficou gravado no meu coração. Porque a primeira coisa que eu vi foi um desempregado bem vestido. Quantos já entenderam? Ali foi o espinho que eu tive que passar na minha vida. Ali foi uma luta que eu tive que passar na minha vida. Ali foi um desafio que eu tive que passar na minha vida. E eu tive que engolir aquilo muito seco, porque eu não engolia coisas secas. E outras coisas mais, de problemas que nós passamos durante a gestação da Léa. Eu era um moleque, a Léa é uma menina. Nós não tínhamos dinheiro. Eu lembro a primeira aliança que eu tive foi o dente de um ouro, coisa de olho de um espanhol, que era tio do meu cunhado. Não sei por que eu estou falando isso, irmãos. Eu acho que nem nunca falei isso. Mas é para você entender determinadas coisas, porque que você depois, quando começa a crescer, as pessoas passam assim e falar, poxa, como houve uma mudança na vida dessa pessoa? A minha primeira aliança foi um dente do espanhol, o seu Miguel Gonçalves Palácio. Era um dente de ouro, porque antigamente quase todos os espanhóis portugueses tinham dente de ouro. E a minha irmã falou assim, nós vamos derreter um dente de ouro e o broche do menino para a gente fazer uma aliança com você. Por espinhos que eu tive que passar na minha vida. Coisas que muitas vezes eu não lembro, ou finjo que não lembro, para não dizer que ficou marcas. Mas ficaram marcas. Zaqueu teve algumas marcas aqui. Talvez ele queria que os filhos dele brincassem com os outros filhos dos judeus, mas ele não podia porque ele era totalmente discriminado pela sociedade. Mas ele teve encontro, fala para o ele teve encontro. E tem árvore que não vai resolver a tua situação, mas você vai ter que subir nessa árvore. Tem árvore que não vai resolver o teu problema, mas você vai ter que subir nessa árvore, porque subir na árvore não é para qualquer um. Sair de zona do conforto, meu irmão, não é para qualquer um. Outra coisa que eu lembrei, eu precisava comprar uma casa, eu não tinha dinheiro. Pedi para o meu irmão se inscrever no plano dos roqueiros e fui morar no salão. Ninguém queria morar no salão. Eles chamavam de pé na cova. E era uma humilhação, sabe por quê? Eu tinha que mentir, eu tinha que falar que trabalhava com drogas. E muito tempo, meu irmão, estou tendo que mentir. Porque ali só era para funcionário de drogas. Mas quando você quer uma mudança, Deus ele traz um avivamento sobre a tua vida. Aleluia. Deus ele quer transformar a tua vida. Da mesma forma que ele transformou a minha vida, ele quer transformar a tua vida. Aleluia. Amém? Zaqueu não viu problema. Ele venceu o obstáculo. Vença o obstáculo nessa noite em nome de Jesus. Deus ele só entra na tua casa quando você abre as portas. Não é o pastor que vai abrir a porta da tua casa. Não foi Cristo que abriu a porta da casa de Zaqueu.
Zaqueu que teve que abrir a porta da casa dele. Para quem que você está abrindo a porta da tua casa, meu irmão? Quem você está convidando para cear contigo? E aí, como que eu quero avivamento dentro da minha vida, se eu estou levando pessoas que jamais vão participar do banquete celestial? Quem está sendo essas pessoas que estão dividindo a mesa contigo? Vocês estão entendendo, irmãos? Nessa noite, da mesma forma que Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Ele vai falar: Batista Periel Guaibê, desce depressa, porque eu quero ter um encontro contigo. Desce depressa, porque eu quero ceiar contigo. Desce depressa, porque eu tenho bênção na tua vida. Não perca tempo, meu irmão. Ele poderia muito bem, talvez ele teria subido naquela árvore para ficar naquele estágio lá e ver Jesus passar e acabou. Mas não, irmãos. A palavra de Deus diz assim, que quando Jesus passa, olha para cima. Os estudiosos dizem que aquela árvore era uma árvore grande. Porque Jesus olha para cima, irmãos, porque Ele te conhece. Não adianta você sair do foco de Deus. Ele te conhece. Não adianta você andar na roda dos esclarecedores. Ele te conhece. Não adianta você falar que é do teu jeito. É do jeito dele. E Ele te conhece. Não adianta falar que a tua família não presta. Ele sabe que a tua família presta e vai dar sucesso. Não adianta falar que teu marido não serve, que a tua esposa não serve, os teus filhos são todos defeituosos. Saiba que o Senhor consegue resolver toda e qualquer situação. Aleluia. Ele é Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está no controle de todas as coisas. Caixera babai. Ele conhece todas as coisas. Quase ninguém estaria disposto a visitar um publicano. Talvez você fale: não tem mais condições na minha vida. Eu estou indo para a igreja e parece que o avivamento não chega sobre a minha família, não chega sobre o meu povo, não chega nem sobre a minha vida. Sabe por quê? Temos problemas ainda de publicanos sobre as nossas vidas. Temos atitudes de publicanos sobre nós. Em João capítulo 3, verso 30, diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos repetir? É necessário que ele cresça e eu diminua. Pastor, eu não entendi. Sabe que ele estava mais alto ou mais baixo que Cristo? Mais alto. Zaqueu teve que descer. A Bíblia diz assim: que Zaqueu ele era um homem de pequena estatura. O que é um homem de pequena estatura? 1,60 m, 1,65 m é considerado um homem de pequena estatura. Jesus diz os estudiosos que ele era de média para maior estatura. Então ele não era tão pequeno. Deveria ter 1,70 m, 1,75 m. E naquela região o povo tem essa estatura. E aí ele teve que olhar aquele cidadão de pequena estatura. Agora não era mais Zaqueu que estava em cima, Zaqueu estava embaixo. Fala, teu irmão, começa a diminuir, meu irmão, para que ele cresça sobre as nossas vidas. Começa a diminuir. Começa a diminuir. O visitante
passa a ser suspeito também. Entretanto, Jesus rompeu as barreiras do preconceito. Meu irmão, eu estava falando sobre a bebida. Quando você não entra naquela roda dos esclarecedores, você está vencendo uma barreira a qual ninguém tem capacidade de quebrar, a não ser você. Porque é só você que pode quebrar aquela barreira. E eu te digo por que você tem autoridade para quebrar aquela barreira. Porque a Bíblia diz assim que você é o sal da terra. Todo crente é um sal da terra. Quando o crente chega, ele faz a diferença. Quantos estão entendendo? Você foi chamado para fazer a diferença. Eu vou repetir, amém? Você foi chamado para fazer a diferença. Glória a Deus. Pastor, por que eu fui chamado para fazer a diferença? Olha para o teu irmão, por favor. O que você vê? Uma pessoa normal. Mas olha com os olhos espirituais. Pastor, não consigo ver nada. Olha de novo. Pastor, não consigo ver nada. Então vamos para a palavra de Deus. Essa pessoa é a imagem e semelhança do Deus vivo. Então é uma pessoa diferente. Nós nos acostumamos um com o outro. Consigo ver a Sara do mesmo jeito, consigo ver o Luciano, o Marcelo, a irmã, o Edvaldo aqui, os irmãos, a Betina, tudo. Eu vejo do mesmo jeito. Mas vamos fazer um teste? Vamos sair um conjunto juntos? E sabe o que as pessoas vão ver? Que nós somos diferentes. Pastor, o que é ser diferente? É uma luzinha que tem dentro de você que não tem nas pessoas do mundo. É por isso que quando só a mulher se converte e ela chega em casa, o marido briga com ela, ou vice-versa. Sabe por que ele briga? Porque ele não é luz ainda. Ele vai ser em nome de Jesus, mas ele não é ainda. Então ele fala: pô, sou lá na igreja, está sempre com o pastor, não sei o que. É a primeira coisa que o pastor quer pro lado, né? Está sempre com o pastor, e não sei o que, não sai da igreja, em casa não quer limpar, mas a igreja você quer, e não sei o que. Não é ele, irmãos. É o inimigo, porque ele não teve encontro com Deus ainda. Aí quando o homem se converte, ele se torna mais crente que a mulher. Sabia disso? E por que ele se torna mais crente que a mulher? Porque os barbanos levam das mãos. Você é sacerdote de glória. E sacerdote tem uma autoridade tão grande que o capeta passa a pegar uma raiva de ti incrível. Porque ele sabe que quando um sacerdote assume verdadeiramente a posição dele, nada mais toca na família dele. Glória a Deus. Amém? É por isso que o inimigo lança. As mulheres vêm para a igreja, lançam semente, e os maridos que vão dar frutos. É assim que funciona, irmãos. Apesar de que umas mulheres ainda querem casar, que são, eu sou as mulheres, eu mando. Não, irmão, a mulher já fez o dela, trouxe o marido para a igreja, através do testemunho, através do comportamento. É uma mulher avivada, né? Está cantando, está dando aquelas panelas de sopa de 50 centímetros lá, e está dando glória a Deus. E o marido fala: que coisa é essa, meu irmão? Tem coisa estranha na vida dela, meu. Eu quando comi aquele caranguejo, deixava aquele troço sujo, ela me xingava. E agora ela está glorificando o Senhor. Mas não sabe ele que ela está comendo aquela panela para a glória de Deus brilhar sobre a vida dele. Quantos estão entendendo, irmãos? Fala para o irmão: seja igual a Zaqueu. Tome atitude. Naquele momento, Zaqueu se transforma. Ele não só abriu a porta da sua casa, mas abriu a porta do seu coração. Fala para o teu irmão: não adianta só abrir a porta da sua casa, meu irmão. Tem que abrir a porta do seu coração. Pastor, mas é complicado, pastor.
eu tenho tanta mágoa no meu coração, pastor, eu tenho tanta revolta. Quantos querem ser avivados? Diga amém. Amém. Mas sabe o que é? É ser avivado mesmo. Coisa de doido, irmão. Não é coisa normal. Uma vez eu vi uma matéria de Billy Graham, e Billy Graham foi ministrando na igreja nos Estados Unidos. Quando ele chegou na igreja, ele chegou no púlpito, ele usou apenas essa frase: que a paz de Deus esteja nesse lugar. O púlpito foi arremessado para fora da igreja. Coisa normal isso aí, irmãos? Sabe por quê? O homem avivado, o homem com intimidade de Deus, o homem que busca a essência de Deus. E ele é melhor que nós, mas nós nos acostumamos. Irmão, eu te falo como pastor, muito amor que eu dei pela tua vida. Para de se habituar com situações. Para de só viver no sosseguinho. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para conquistar. Deus te chamou para tomar posse. Deus te chamou para ser diferente. Quantos estão entendendo, meu irmão? Amém. Zaqueu estava na mordomia, irmãos. Tinha grana, tinha autoridade, servia os romanos, ele era o cara. Se você pegar hoje um político, ele não vai ter problema praticamente. Você conversa com ele, vai falar de Jesus. Vai falar de Jesus com o rico, irmãos. O Silvio Santos recentemente declarou: eu não preciso de Deus. E ele é judeu. Não, eu não preciso de Deus. Porque o Deus dele é mamon, é o dinheiro. Ele não precisa financeiramente. Não vai pregar com um político, vai pregar com um cara da alta sociedade do Guarujá. Vai pregar com um cara de televisão. Cara, não precisa. Mas quando Deus fala assim: ei, meu irmão, vem aqui, não tem escapatória. O último testemunho que tem é do Dr. Emílio Moraes, se converteu. Amém? Um homem arrogante, prepotente, teve um câncer, e aquela que tomava conta da casa dele, que ninguém dava nada por ela, pregou para ele. Fala para ele: começa a pregar, meu irmão. Começa a pregar. Começa a pregar para o avivamento vir sobre a tua casa, meu irmão. O avivamento vir sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Então ele não abriu a porta só da sua casa, mas ele abriu a porta do seu coração. Como nós podemos saber disso? Por causa de decisões que ele tomou. Você só sabe que a pessoa verdadeiramente abriu a porta do seu coração com decisões que ela toma. Vamos lá? Primeira decisão: ele se desprendeu das coisas materiais. Quantos estão dispostos a se desprender das coisas materiais? Amém? Difícil, né? Pastor, me livrar do meu ar-condicionado, pastor, do meu carro, da minha casa, disso, daquilo, outro. O verdadeiro avivamento só vem quando você se desprende das coisas materiais. Número 2, o seu patrimônio não importava mais. O que importava era ele saber que ele teria uma morada celestial. Aleluia. Estava importando, estava nem aí. Número 3, com aquela atitude, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Ele sabia que se quando ele tivesse um encontro verdadeiro, que ele se transformasse, a justiça de Deus viria sobre a vida dele. A justiça de Deus viria sobre o seu ministério. A transformação estaria sobre a vida dele. E aí ele resolve dar metade dos seus bens aos pobres e devolver de uma forma o quê? Quadruplicada, irmão, o que ele havia extorquido. Eu não quero dar nome aqui, mas eu vi uma matéria recentemente no UOL, não sei se todos leram, de um determinado cantor evangélico
que ele comentou que quando ele era do mundo, ele fazia algumas músicas que ele se arrepende 100% do que ele tinha feito. E aí ele deu a declaração dele, o creio de Deus, né? Depois ele ouve, quando você bate, sempre tem a réplica, né, meu irmão? Fala, meu irmão, não bate. Vai vir um rigoroso. E aí, os amigos dele de música começaram a falar: poxa, ele se converteu, legal, amém, tudo bem. Mas por que ele ainda vive, sabe, com o dinheiro que ele ganhou da música do mundo? Aí ele foi se defender de novo. Fala para o irmão assim: muitas vezes é melhor você ficar calado. Irmãos, eu andava um bicho peçonhento. Eu não gosto de falar de muitas coisas que eu fiz, eu era um cara podre. Eu nunca desrespeitei minha esposa, mas eu fiz tudo. Eu era um cara nojento. Você dá com pessoas nojentas. E aí a gente começa a entender a mudança que Deus quer fazer nas nossas vidas. E aí depois que eu me converto, eu acho que todo mundo não presta e eu sou o cara. Se Deus ele converteu você que veio do vale da sombra da morte, é porque Ele te colocou com capacidade de tirar essas pessoas do vale da sombra da morte. Para de julgar, meu irmão. Para de julgar, minha irmã. Vai lá e resgata. Porque só quem sabe o caminho é você. Vai, resgata, cara. Eu tenho um cara, eu posso falar que ele é meu amigo. Meu amigo de infância. Eu quando encontro ele, eu tenho pena. Não vou falar o nome dele aqui, que está gravando. Mas eu tenho pena de ver. Porque da minha geração ele foi o único cara que nunca evoluiu. Ele não cresceu, nem sabe nada. Mas eu sei o caminho de buscar. Só quem sabe o caminho é você. Porque você saiu de lá. Então não esquece o caminho que você andou. Porque você vai ter que resgatar pessoas que estão lá, irmãos. Você precisa buscar essas pessoas, porque elas precisam, elas estão sedentas de Deus. Elas estão necessitadas, irmãos. Pessoas que precisam ser abraçadas por você, não é por mim, não, é por você. Mas senão, eu já subi na árvore, eu já paguei meu preço, eu passei por espinho, eu já estou numa boa. Que avivamento é esse, irmãos? Que avivamento é esse? Ele resolveu dar metade dos seus bens. E aí eu vejo 3 situações. A primeira, eu quero que você veja comigo: arrependimento. A segunda, conversão. E a terceira, avivamento. Quando eu me arrependo, quando eu me converto, eu me torno avivado. O que é avivado? É a pessoa o quê? Transformada. É trazer vida aonde tinha morte. Quantos estão entendendo? Amém. O homem comum, presta atenção, o homem comum, ele só pensa em receber. Mas o homem convertido e avivado, ele está sempre pronto a dar. Sobre a tua vida, irmão, tudo que você vem fazendo, Deus vai derramar 7 vezes mais. Glória a Deus. Porque Deus conhece o teu coração.
Tudo aquilo que foi perdido, Deus vai devolver 7 vezes mais. E sem tirar nada de ninguém. O que foi ganho de uma forma errônea vai ser conquistado de uma forma diferente para a honra e glória de Deus. Deus, Ele quer fazer um novo tempo sobre as nossas vidas, irmão. E esse é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, ele vem através da transformação e da modificação de vidas. Então, o homem comum, ele está voltado para receber apenas. Nós trabalhamos porque nós queremos mais. Ah, Deus está em silêncio. Deus não está me dando resposta nenhuma. Ei, meu irmão, quero te contar uma história. Deus, quando está em silêncio, Ele está trabalhando pela tua causa. É isso que eu preciso entender. É isso que eu preciso compreender como igreja. Que quando na verdade Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Ele está movendo situações. E você, Senhor, o Senhor não me dá resposta. O Senhor não fala comigo. O Senhor não fala comigo. O Senhor não fala comigo. E Ele fala: meu filho, eu estou entrando com algo sobrenatural nas tuas causas, meu irmão. Se alguém conhece Jesus, mas continua sendo desonesto, explorador do próximo, mentiroso, corrupto, então não houve uma conversão. Toda conversão vem seguida de mudança, irmãos. Toda conversão vem seguida de transformação. Se não houve mudança de direção nas nossas vidas, então a pessoa continua andando em direção ao inferno. Quando eu me aproximo das coisas do mundo, eu estou me afastando de Deus. Quando eu me aproximo de Deus, eu me afasto. Ei, igreja, está na hora de andar apenas vivendo as coisas de Deus. Até um comentário que não soa bem no teu ouvido se afasta. Até uma página de internet que você abre, que não te agrega, descarta, meu irmão. Um comentário que você lê no Facebook, não repita falando ou comentando qualquer coisa. Isso não vai agradar ali, não vai agregar nada para a tua vida. Isso vai fazer você se afastar de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Você é o sal da terra. Você é vaso de honra. E você foi escolhido porque você foi chamado pelo teu nome. Zaqueu não merecia ver Jesus, irmãos. Zaqueu era um pecador. Muito menos ouvir a voz de Deus, ou receber uma visita dele. Mas nenhum de nós merecemos isso. Aí o povo fica totalmente revoltado com aquela atitude. Quando na verdade você se posiciona com Cristo, as pessoas não gostam, irmãos. As pessoas ficam revoltadas. Falam que esse cara dava comigo e agora não dá mais. Por que esse cara se afastou de mim? O que te afasta do mundo é a glória de Deus sobre a tua vida. Aleluia. O que afasta você do mundo, meu irmão, é a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre você. Porque se você dá uma rajada de língua perto do ímpio, ele vai falar: sai de mim que você está louco, rapaz. Está entendendo, meu irmão? Como é viver uma vida diferente na presença de Deus? Uma vida de maluco. As pessoas não vão aceitar jamais, não vão concordar jamais. Quantos estão entendendo, meu irmão? Amém. Quando ele diz: hoje veio salvação a esta casa, fala para o teu irmão: essa casa é você. Essa casa é você. Eu vejo cada pessoa ser uma casa. Pastor, por que uma casa? Você já viu que uma casa, ela só é uma casa quando ela tem cômodos? Se não tiver cômodos, ela não é uma casa. Amém? E quem são os cômodos? Vamos repetir comigo: meu filho, meu esposo, minha esposa, meus filhos em geral, pai e mãe. Tudo isso faz parte de uma casa. Então todos terão direito à salvação. Todos. Todos terão direito à salvação. Ô pastor, o senhor não sabe o que eu tenho que aturar.
A Bíblia diz assim que cada um tem que carregar a sua cruz. Cada um tem que correr atrás do seu quinhão. Cada um, para depois a gente se unir no mesmo propósito. A salvação é o principal propósito do Evangelho. Quando uma pessoa se torna verdadeiramente salva, ela se torna totalmente avivada. Infelizmente, alguns irmãos confundem essa palavra avivamento com manifestações do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes já não vi crente cheio do Espírito Santo de Deus com uma vida dividida? Quantas vezes já não vi crente falando em línguas e falando mal das pessoas sabendo lá de fora? Quantas vezes eu vi pessoas sapateando numa igreja e vivendo uma vida de prostituição? Sabe por quê? Não foram avivadas. Avivamento transforma. Avivamento modifica o teu semblante. Avivamento modifica o teu comportamento. Avivamento, você passa a viver numa atmosfera totalmente diferente. Avivamento, você vai dar respostas que as pessoas não conseguem entender o que você tentou falar, porque elas não estão no mesmo espírito. Foi por isso que ninguém entendeu o que Jesus falou com Zaqueu e que Zaqueu falou com Jesus. Ele não, por quê? Se tivesse no mesmo espírito, sabe o que eles iam falar? Vamos para um banquete na casa de Zaqueu, meu irmão. Mas não. Criticaram, acusaram, apontaram. Quantos estão entendendo, irmãos? Eu tiro 4 experiências do que foi lido. O louvor pode subir aqui, por favor. A primeira experiência que eu tiro: arrependimento. Se não houver arrependimento sobre a tua vida, passou do que é arrependimento. Arrependimento é você conhecer que, mesmo não sendo você o errado, com a tua atitude pode acontecer um conserto. Pega o chute de novo. Arrependimento. Mesmo não sendo você o culpado, você traz aquela pessoa, conversa com ela para levar a um conserto. Arrependimento. Arrependimento não é para qualquer um. Pedro se arrependeu. Judas teve remorso da atitude dele. E aí, quando eu não me arrependo, o que era para ser um arrependimento passa a ser um remorso. E aquilo vai me matando espiritualmente. E aí eu não consigo dar mais fruto. E aí eu vou me tornando uma árvore seca. E a Bíblia diz assim que a árvore seca, o que ela acontece com ela? Cortada. E quando ela é cortada, ela vai para onde? Para o fogo. Mas a Bíblia diz assim que nós somos uma árvore plantada a ribeiros, que no tempo certo, na estação certa, dá os seus próprios frutos. Arrependimento é fundamental, porque quando eu me arrependo, eu venço o meu eu. Todo arrependimento vence o nosso eu. Quantos querem ser avivados nessa noite? Amém. Nós precisamos vencer o nosso eu. Amém. Número 2, ele teve iniciativa. Sai dessa noite aqui, tem iniciativa. Se tiver de pedir perdão para alguém, se tiver de se consertar com alguém, independente de quem foi o errado. Irmãos, a Bíblia não fala quem foi o errado. A Bíblia não acusa, mas diz que nós
temos o quê? Que pedir perdão, perdoar, abraçar. Então isso é uma atitude de iniciativa. E a iniciativa é eu sair daquilo que estava estagnando, daquilo que estava me parando. E quando eu tenho uma iniciativa, eu não me importo com o que vão achar. Eu não me importo com os achismos da vida. Hipocrisia, está pedindo perdão de falsidade. Eu não estou nem aí se é com falsidade, sem falsidade. Eu preciso tirar aquele macaquinho que está nas minhas costas e jogar para as costas de alguém, irmãos. Não estou nem aí. Hipocrisia da forma que você pediu perdão. Você é um hipócrita. Deixa eu pensar o que vocês quiserem, irmão. O que as pessoas quiserem. Sabe por quê? Com esses comportamentos, o Espírito Santo de Deus sopra sobre a minha vida. Nós estamos entendendo? E aí ele teve essa preocupação, ele teve uma iniciativa. Número 3 também, ele vence barreiras. Ele só não teve que vencer aquela árvore cheia de espinho. Fala para o teu irmão, isso foi moleza, meu irmão. Um cara do tamanho do Gonçalo de Edivaldo subiu uma árvore grande cheia de espinho. Isso é fácil? É fácil, irmão, subir uma árvore grande? Agora imagina um cara com a estatura do Edivaldo tem que vencer uma multidão. O estado que ele teve que vencer foi a multidão. Correr muito, meu irmão. E se você ler o texto, você vai entender que Jesus não falou que iria passar naquele lugar. Mas quem está no mesmo Espírito entende onde Jesus vai passar. Quem está na mesma visão, ouve o que o Espírito diz à igreja. E aí ele vai, ele vence aquela multidão. Aí ele vence a barreira. Ele superou o número de pessoas a ponto de subir uma árvore, irmãos. Eu não sei como era a multidão, mas quando a gente vê uma multidão, a pessoa que está na multidão, o centro das atenções, está sempre no meio. Não é assim? Então ele não estava preocupado em ver Jesus ali. Ele sabia que ele poderia ter um encontro com Jesus mais à frente. Talvez você, esse tempo que você tem na igreja, você ainda não teve um encontro ainda, você ainda não foi impactado. Mas eu falo uma coisa para ti com muita propriedade e com muita ousadia e autoridade que Deus me deu. Nessa noite você vai ter um encontro. Nessa noite você pode tocar nas vestes do Senhor. Não pode. E número 4, quero que você fique de pé. Quero que você aponte para a pessoa mais feliz que esteja do teu lado, meu irmão, nessa noite. Fala assim para ele: o encontro com Jesus é inevitável. O encontro com Jesus é inevitável. Irmãos, pode vir barreira, pode vir o que for, o encontro com Jesus é inevitável. Talvez você fale: pastor, porque o Senhor diz que o encontro com Jesus é inevitável. Porque quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, a verdadeira transformação vem sobre a tua vida. Aleluia! Mas vem em todo sentido.
E aí as pessoas começam a questionar, porque você não mudou o teu jeito, mas o teu interior foi transformado. Aleluia. Você continua com o mesmo cabelo, com o mesmo jeito, com as mesmas roupas, né? Mas o teu interior foi transformado. E aí as pessoas têm prazer de ficar do teu lado. Com muito respeito pelo Alex, né? Eu amo a vida do Alex. Ele fez um comentário comigo uma vez na sala. Eu chorei, irmãos. Nem todo choro é de tristeza, tem choro de alegria. E ele falou para mim, pastor, o senhor é um cara muito legal. Eu falei, por que, Alex? A esposa dele estava junto. Ele falou, porque, pastor, para filho está congregando o Senhor, sobrinho está congregando o Senhor, para pessoas que trabalharam na mesma empresa está congregando o Senhor. Sou um cara muito legal. Sabe o que é isso? É a glória de Deus. Aleluia. A gente não tem capacidade. Não capacidade de nada, irmãos. Eu sou um cara que muitas vezes eu sou explosivo. Mas quando você deixa a glória de Deus na ponta da tua vida, a glória de Deus transforma. A glória de Deus, irmãos, traz vida onde não há. A glória de Deus, irmãos, ela está na conta. E aí aquele vento toma conta, aquela fumaça toma conta. E aí você começa a ver os anjos do Senhor, e aí você começa a ver as coisas sobrenatural acontecer e fala, por que vai acontecer essas coisas? Porque existe a glória de Deus na tua vida, meu irmão. É só você querer uma mudança. Porque Deus não te fez, Deus não te formou para você ser aquela pessoa que você é. Aquilo era antes de você conhecer Jesus. Depois de você conhecer Jesus, você é um agente contaminante de vidas. Aleluia. Nós queremos sentir o cheiro do bom perfume, sabe? O avivamento só vem de ti, Pai. O avivamento não vem do muito falar. O verdadeiro avivamento, mas só vem quando nós teremos uma transformação nas nossas vidas. Glória, Espírito Santo de Deus. Vem nesse lugar, Pai. Deixe esse lugar, Pai. Presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Sopra o Espírito Santo de Deus. Aqui nesse lugar, presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei.
do Espírito Santo de Deus. Você pode vir aqui à frente, em nome de Jesus.